Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Boletim Unesp Notícias. Hoje a gente vai falar sobre o presente e o futuro das competições esportivas. Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, diversas competições na maioria dos países ao redor do mundo foram adiadas ou mesmo canceladas. Como que elas vão voltar? Quando? Sob quais condições? Para falar sobre essas e outras questões, participam desta entrevista os professores Zeca Marques, Tuca Américo e Carlos Napolitano. Eles são docentes da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus da Unesp em Bauru e membros do GCEF, o Grupo de Estudos em Comunicação sobre Esportes e Futebol. Professores, mais uma vez, obrigado por participarem deste bate-papo comigo. Nós é que agradecemos, Júlio. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E durante alguns minutos vamos reeditar aqui o velho Observatório do Esporte, agora na TV Unesp. Bem, Júlio, prazer estar aí presente na programação da Unesp, da TV Unesp, né? E reencontrar aqui virtualmente meus companheiros do Observatório do Esporte. Então, um abraço a você, ao Zeca e ao Carlos. Obrigado pelo convite e, de fato, é uma satisfação, né? Depois de um bom tempo, a gente poder tentar retomar as nossas conversas sobre esporte, né? O último programa nosso na rádio foi em dezembro do longínquo 2019, quando as competições estavam se encerrando, e agora voltamos aqui para bater um papo breve sobre esportes. Então, para a gente começar, né, vamos falar da principal competição esportiva que estava agendada, né, para ocorrer esse ano, os Jogos Olímpicos de Tóquio. A competição ela teria início mais ou menos ali no fim de julho, mas no fim de março o Comitê Olímpico Internacional decidiu adiar, né, por bem, os Jogos para o ano que vem. O curioso é que em 1940 os Jogos também ocorreriam em Tóquio, mas naquela ocasião ele precisou ser cancelado, né, totalmente cancelado por causa da Segunda Guerra Mundial. Vou começar por você então, Zeca. O anúncio desse adiamento pelo COI ali no final de março, né? Como que você viu esse anúncio? Você acha que o COI demorou até para se pronunciar a respeito? Porque muitos atletas, a comunidade esportiva de uma maneira geral estava apreensiva, os atletas não conseguiam manter uma rotina de treinos adequada para os jogos, parte dos atletas não tinha conseguido ainda o índice, né, para participar da competição. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse adiamento. Bom, eu acho que o Comitê Olímpico Internacional tomou uma medida bastante prudente. Eu acho que era inevitável o cancelamento dos Jogos Olímpicos 2020, mas acho que, como você mesmo disse, foi uma decisão tardia, porque no começo de março já se anunciavam vários cenários muito complicados, especialmente na Europa, né? E depois os Estados Unidos, então, a pandemia chegou com força total nos Estados Unidos em abril, e então eu acho que era inevitável. Demorou para tomar decisão, mas a Organização Mundial de Saúde, a OMS, também demorou para definir e declarar que estávamos diante de uma pandemia global. Então, esses organismos, como a Organização Mundial de Saúde, como o Comitê Olímpico, são tão gigantescos e estão envolvidos com tantas questões de diferentes grandezas econômicas, financeiras, políticas, não é? Então, são entidades um pouco paquidérmicas para tomar as decisões. Elas demoram muito para reagir e, quando reagem, obviamente, essas decisões têm impactos em toda a cadeia produtiva do esporte. A decisão de adiar por exatamente um ano, 12 meses, também me parece que foi um pouco apressada, porque não há garantias ainda de que em julho de 2021 nós tenhamos todas as condições para colocar essa competição para funcionar. Talvez seja um pouco cedo para dizer que em julho de 2021 os jogos vão transcorrer normalmente. O problema é que o calendário no Japão tem as questões também atmosféricas climáticas. A partir do segundo semestre, o Japão é acometido por várias intempéries, furacões, tornados, o que pode dificultar também os jogos acontecendo, por exemplo, em outubro, em novembro, o que me pareceria ser um pouco mais factível. Mas eu acho que são entidades que demoram para tomar decisões, mas quando tomam, aí vem toda uma esteira de consequências que são inevitáveis. E você, Tuca, pensando um pouco na questão da televisão, né? A gente sabe que os Jogos Olímpicos, como ocorrem apenas de 4 em 4 anos, eles mexem bastante com a programação de uma emissora de televisão, mexem muito também com a questão do faturamento, né? Muitos anunciantes procuram essas competições para divulgar as suas marcas. Pensando na televisão, como que você viu esse adiamento?
em termos, né, de programação, de faturamento, de formação de equipes, né, as emissoras já estavam até pensando na formação das equipes que enviariam para os jogos. Como que você vê tudo isso para as emissoras? Na verdade, é um estrago muito grande na programação, né? Na verdade, para a programação da TV, em termos de transmissão esportiva no geral, basta a gente acompanhar os canais esportivos para ver que sobrevive de algumas mesas, né, redondas e de reprises, né, que a gente pode falar um pouco mais adiante sobre isso. Mas o impacto realmente é muito grande. Para vocês terem ideia, o orçamento geral dos Jogos Olímpicos, né, estavam previstos 12 bilhões de dólares, é muito dinheiro, né? E com a previsão do adiamento, esse valor pode dobrar, chegar a 24 bilhões de dólares. E as TVs também, porque, embora às vezes tenham uma central de transmissão, muitos esportes têm a transmissão terceirizada, né? Então, por exemplo, tradicionalmente o vôlei de areia é uma equipe brasileira que faz as transmissões, né? Então, também houve aí todo um desgaste, um custo, né, de treinamento dessas equipes. E tem um outro lado também, né? Os grandes eventos esportivos um grande momento de teste de novas tecnologias, né? Então, também isso acaba sendo prejudicado. As transmissões de internet com melhor qualidade, né? Talvez as transmissões em 4K, 8K, ou seja, imagem de melhor qualidade, né? Tanto em termos da imagem em si, quanto no som. Tudo isso acaba sendo prejudicado, um investimento enorme acaba sendo perdido, né? Tendo que ser reinvestido um valor maior para a remodelação de todo o sistema, né? Agora, a gente pode falar também, teve uma discussão em relação da própria identidade visual, né? Se manteria os Jogos 2020, 2021, então, em termos disso, acabou se mantendo, porque também teria que remodelar tudo isso, e custo com placas, e construção, e modelagem de tudo isso, mas se manteve, né? Mas eu acho também que existe outro tipo de impacto que não é só financeiro, né? Que o Zeca acho que falou um pouco disso, é o impacto psicológico dos atletas, né? Então, você acaba perdendo o ciclo olímpico. A gente sempre discute lá no observatório que existe o ciclo olímpico. O grande exemplo é a China, os Estados Unidos, a Rússia. Tem modalidades, por exemplo, que esses países não são líderes durante o quadriênio, né? Você pega uma liga mundial, um campeonato de atletismo, às vezes tem atletas que não são a ginástica artística, acho que artística nem tanto, mas vamos pegar o vôlei, por exemplo. Embora o Brasil seja uma referência, os Estados Unidos, durante o período, às vezes ele não joga bem, ele está mal, porque ele se prepara sempre para os Jogos Olímpicos. A meta não é ganhar a Liga Mundial, Campeonato Mundial, é ter medalha olímpica. Então, eles trabalham em termos de ciclo olímpico de 4 anos, então isso se quebrou. Para muitos atletas, isso está quebrado, né? E o que a gente chama de propriocepção, ou seja, você ter o contato do seu corpo com o ambiente, um atleta da natação, da ginástica rítmica, a interação com seus amigos, companheiros de equipe, isso se quebra. Então, recuperar tudo isso é muito complicado. Então, a gente tem uma grande perda em todos os níveis aí, né? Até a discussão de algo que está... A questão da idade, né? Do futebol, a idade é importante, na ginástica artística, né? Então, alguns atletas que estariam em sua última Olimpíada já estão revendo essa condição, se vão continuar ou não até o ano que vem. Tem a questão do doping também, né, Tuca? Porque atletas que estariam impedidos de disputar esse ano, parece que se até o ano que vem o doping deles já tiver acabado, né, a punição já estiver acabada, eles poderão competir. Então muda até essa questão de competitividade mesmo, né? Sim, você tem os que estão cumprindo penalidade, né, estão afastados, então isso é muito importante. E me ocorreu outra coisa aqui agora também, né, as seletivas, né, você teve a preparação toda para seletivas, e esses atletas que estavam em condição, que estariam disputando os índices olímpicos agora, podem não estar na mesma condição no ano que vem, e atletas que não têm condição podem estar no máximo do preparo o ano que vem, né? Então, como a gente vai resolver esse tipo de injustiça? Ô, professor Carlos, para colocar você aí na jogada, muita gente já tem enxergado aí os jogos do ano que vem como uma simbologia gigantesca, né? Talvez marcando uma união dos países depois de vencerem a Covid-19. Eu acho que talvez seja muito cedo para a gente prever o que pode acontecer até lá. A gente não sabe se teremos ainda uma vacina para essa doença, a gente não sabe se a pandemia estará controlada. Como que você tem visto todas essas questões? Com muita incerteza.
né? Acho que o Zeca apontou muito bem, talvez temerário aí de ter adiado por um ano e por várias questões, né? Se me permita voltar à questão anterior, enquanto vocês falaram, além do prejuízo financeiro, além do prejuízo tecnológico que foram comentados, talvez o próprio prejuízo para o desempenho olímpico, né? Assistir uma Olimpíada sem um treino prévio, sem uma preparação prévia e sem recordes, por exemplo, não é? Então seria muito esquisito nesse sentido. Mas eu acho que a grande questão são as incertezas, né? Se nem as organizações internacionais, como o Zeca apontou, o COI, a OMS, foram bem pontuais e firmes no seu processo decisório, o que fica é a incerteza sobre o futuro, né? E do que pode acontecer. Então, eu vejo com muita preocupação o retorno dessas atividades esportivas, vejo com muita preocupação um mega evento esportivo como esse sendo realizado, ou seja, pessoas do mundo inteiro transitando, né, em circulação internacional, mundial, global. Então, é nesse sentido, de incertezas. E acho que uma questão que a gente tem que colocar, a ideia de uma normalidade, ela talvez não exista mais como a gente conhece hoje. Então, o normal não vai ser o normal do mundo atual, do mundo antes da pandemia. A gente vai ter que revisar, não é? Talvez contingenciamento da audiência, da torcida, como já tem sido feito nos retornos dos esportes coletivos, não é? Pensando até no esporte coletivo, pensar em equipes como o próprio Tuca mencionou, né, do vôlei. Eu vi recentemente matéria sobre o retorno do basquete na Espanha, que os jogadores treinam sozinhos, não é? Então, imaginar um jogo de basquete, os jogadores treinando de forma isolada, individual. Então, eram 3 jogadores dentro da quadra para fazer a sua atividade esportiva para o retorno. Então, é muito esquisito, não é? Pensar no retorno das atividades esportivas nesse sentido, até pelo preparo técnico, desempenho, o contato corporal, como o Tuca mencionou. Então, é com muita preocupação e incerteza que eu penso nesse futuro próximo nosso. Para a gente falar um pouco agora das competições que já retornaram, né? A gente teve aí recentemente, há 1 ou 2 semanas atrás, o retorno do campeonato alemão, talvez a primeira grande liga europeia a retomar as atividades, a retomar os jogos, mas isso só foi possível depois que o país, né, conseguiu fazer uma política de isolamento concreta, conseguiu fazer o tal do achatamento da curva da doença, diminuir o número de casos, e o retorno também só foi possível depois que muitas regras foram adotadas, como testagem em massa em todos os clubes, jogadores, comissões técnicas, pessoas envolvidas com o futebol, e os jogos retornaram com arquibancadas vazias, né, entre outras coisas. Como que vocês enxergaram aí esse retorno do futebol alemão? Na verdade, as pessoas já estavam com saudade, né, de ver algum jogo, né? Olha, Júlio, eu confesso a você que eu vi a retomada do campeonato alemão, os primeiros jogos, e eu fiquei assim com muita pena dos jogadores. Para mim foi uma imagem um tanto desoladora ver aqueles atletas entrando em campo, entraram até separadamente, primeiro entrou uma equipe, depois entrou a segunda equipe, as pessoas do staff das equipes, todas usando máscara, alguns atletas usavam máscara para entrar em campo, depois tiravam as máscaras, então eu achei uma cena assim muito triste, melancólica, não é? E só para voltar e ligar essa questão com os Jogos Olímpicos, o célebre pensador francês, o Pierre Bourdieu, ele escreveu um texto logo depois dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92, dizendo que cada vez mais uma competição como essa, como a Olimpíada, era formatada para os interesses da televisão. E depois o Tuca Américo pode comentar um pouco isso. Ou seja, modalidades, competições, provas, elas eram esquematizadas para que a televisão pudesse extrair o máximo proveito na questão de imagem, de transmissão, né, de efeitos. E eu acho que o Pierre Bourdieu, se vivo estivesse, poderia talvez rever um pouco esse conceito, porque ele se esqueceu que a questão do público no estádio é fundamental. E nessa análise que ele faz sobre os Jogos Olímpicos, parece que ele esquece um pouco o público, não é? Então, eu tenho um depoimento a fazer a vocês. Eu vi nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro as 3 provas em que o Usain Bolt foi medalha de ouro. 100 metros, os 200 metros e os 4 por 100. A final dos 100 metros, com o público, é uma coisa impressionante. Imaginar que a gente possa ter uma nova prova de 100 metros sem público, né? E eu acho que os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio estão prevendo público na competição, né? E também acho que é um pouco temerário imaginar que haverá público daqui a um ano.
Mas imaginar uma competição como essa sem público, eu acho que é um contrassenso. E fica provado cada vez mais o quão importante é o público, o quão importante é a plateia para uma competição esportiva que se desenvolve em estádios, ginásios, autódromos e por aí vai. Não é? Então, eu acho que a volta do Campeonato Alemão, por enquanto, parece que foi bem sucedida, não houve nenhum caso de contaminação, de contágio, não é? Estão sendo feitos vários testes, as testagens com jogadores, com comissão técnica, elas são constantes, e vamos ter agora, na sequência, outras ligas europeias retomando a competição. Né? O meu Benfica, por exemplo, joga agora no começo de junho, o Campeonato Português também volta, e vejamos o que vai acontecer. Mas para mim, é um cenário desolador, ver jogadores entrando em campo com máscaras e sem nenhum tipo de possibilidade de comunhão com a plateia. Bem, continuando o raciocínio do Zeca, né? Bem, se tem um lado, o brasileiro já está acostumado com o jogo sem torcida, né? Pelas sanções e as punições aos clubes. Então, para a gente, de certa forma, não é novidade, né? Mas em relação às transmissões, logicamente, sim, muitos esportes são formatados, né? Para transmissão televisiva, e alguns esportes, né? Para quem gosta de apreciar verdadeiramente, a arquibancada nem é o lugar para se ver de forma detalhada, né, o desempenho atlético, mas, logicamente, a importância da torcida é monstruosa. Mas não se pode esquecer também, né, a questão financeira, né, as TVs com os direitos de transmissão. Para vocês terem ideia, houve uma pressão também no campeonato alemão, né, tanto que houve uma negociação para ter aí um pagamento escalonado até o final de junho de 250 milhões de euros para dar liquidez aos clubes, para que eles continuem, né, tenham condições de dar continuidade ao campeonato e arcar com seus compromissos financeiros. A ausência de torcida na NFL, na Liga Norte-Americana de Futebol Americano, ela é calculada em um prejuízo de 5,4 bilhões de dólares, somente em arrecadação com ingressos, né? Sem contar o que o Tuca mencionou com patrocínio, direitos de transmissão, etc. Então, é um volume financeiro que talvez até para o futebol brasileiro seja inimaginável, né? 5,4 bilhões de dólares, com o dólar no valor que está hoje, daria para manter todos os campeonatos do Brasil por alguns anos, creio eu. E o Zé, olhando para a situação do Brasil, né, para o futebol brasileiro, que até agora, pelo menos, optou por adiar, né, os campeonatos. A gente tinha estaduais acontecendo, Copa do Brasil, Brasileirão. Olhando para isso, olhando para a situação dos clubes brasileiros e olhando para a situação hoje, né, da doença, do coronavírus aqui no Brasil, parece-me, né, segundo os especialistas, e os números apontam para isso, a gente ainda está atingindo o pico de contágio. É possível a gente imaginar um retorno do futebol brasileiro em algum momento próximo? Bom, eu acho que o nosso pico de contágio ainda vai demorar para acontecer. Eu acho que algumas previsões dizem que vai ser em agosto ou setembro que vamos chegar ao pico. Então, ao contrário do que acontece na Europa, em que a curva começou a descer nas últimas semanas, e foi isso que permitiu a volta dos campeonatos, aqui no Brasil nós temos um cenário completamente inverso. Né? E soma-se a isso o fato de nós termos estruturas governativas no Brasil que pulverizam e fragmentam as decisões. Então, a gente tem um governo federal completamente omisso e irresponsável no tratamento da pandemia. Aí nós temos governos estaduais, em certa medida, um pouco mais responsáveis no tratamento da questão, e governos municipais que apontam para diferentes direções. Não é? Isso, essa pulverização administrativa e governativa no Brasil, é o que não acontece e não aconteceu nesses países europeus em que houve um pacto nacional em prol de um bem comum, de um bem coletivo. Então, oposições, partidos de situação, esqueceram um pouco essas rusgas políticas e pensaram na coletividade. Como é que a gente vai poder enfrentar essa pandemia de maneira um pouco mais coletiva, pensando no bem comum? E isso não aconteceu no Brasil. E, obviamente, que isso vai respingar no esporte, porque hoje eu não vejo condições de retomar atividades, sejam os campeonatos estaduais, que não terminaram ainda, seja o campeonato nacional. Né? E é óbvio, aquilo que a gente comentou há pouco, se retomarmos os campeonatos até o final do ano, como é que vai ficar a questão do público? Né? Como é que os gestores dos estádios vão gerir a ocupação dos estádios? Muitos estádios hoje têm lugares marcados. Então, a gente vai vender só os ingressos ímpares de um setor, no outro setor a gente vai vender só os ingressos pares. A gente sabe que torcida brasileira, quando entra no estádio, ela não está preocupada com a marcação, ela quer sentar,
quer ficar em pé em muitos casos, né? Então, essas questões comportamentais, elas são muito complicadas de se gerir no Brasil. Haja vista, por exemplo, o caso do Flamengo. O Flamengo talvez seja o clube mais rico do país, multicampeão na época passada, e o Flamengo vem fazendo uma espécie de desobediência civil. O Flamengo já marcou treinos no Rio de Janeiro, foi pressionar o governo federal, o presidente da República, para retomar as atividades, né? E é óbvio, tem uma questão econômica aí implicada, o Tuca falou há pouco, as televisões querem transmitir, porque já pagaram, em muitos casos, os direitos de transmissão, mas eu acho que tem uma questão aí humana que para mim, ela prescinde de todas as outras, né? Então, hoje eu não vejo condições de retomar as atividades. E veja, falamos do futebol. O vôlei e o basquete foram muito mais prudentes e cancelaram a temporada. Não há campeões de vôlei e de basquete em 2020. Né? Óbvio, os direitos de transmissão do vôlei e do basquete não se comparam com os do futebol. Mas é uma situação muito complicada. E o cenário político brasileiro só atrapalha em vez de ajudar. Bem, retomando a questão política, Júlio, só para complementar o Zeca, né? Inclusive, nosso presidente estava tentando fazer um uso político populista do futebol, né? Tentando antecipar aí de forma irresponsável, sem critérios. Eu acho que a primeira coisa que ele vai ter que discutir, né, são regras sanitárias de comportamento, como bem o Zeca apontou, né? Eu fico até pensando, por exemplo, se não vai ser a questão, no momento de retomada, eu não vou ter que aumentar o tempo do intervalo do jogo, né? Até as pessoas conseguirem se alimentar e comprar um sanduíche, ir ao banheiro com todas as regras de higienização, filas, né? Isso acaba impactando, talvez, no retorno para o segundo tempo. Só uma especulação, né? Para você ver o tamanho da complexidade da situação. Então, a gente tem aí muitas questões envolvidas, né? E como bem aponta, uma coisa é uma cultura oriental que tem uma disciplina, né, que já está acostumado a respeitar as filas, tal. Aqui no Brasil, a gente está retomando isso que forma. O comportamento, o Zeca apontou, as pessoas não respeitam uma cadeira numerada, né? Imagine numerada com espaços, né? Basta ver no dia a dia, a gente aqui numa ida ao supermercado, a gente vê pessoas com máscara no pescoço, o nariz estampado, não respeitando a marcação. Então, tudo isso vai demorar um certo tempo para que a população adquira esse comportamento em função das novas regras impostas pela pandemia. Se a gente for pensar também, essa questão que o Zeca colocou, de alguns governos estaduais terem uma ação mais contundente, aqui em São Paulo, por exemplo, a proposta da retomada das atividades é regional, né? Então, cada região vai fazer sua avaliação por número de infectados, número de UTIs, e vai poder fazer o retorno das atividades, em especial o comércio. Se pensar no Campeonato Paulista, como que essas equipes vão transitar no estado de São Paulo? Então, haveria uma quebra dessa regionalização. Então, é um contrassenso também permitir o retorno dessas atividades esportivas, porque haverá fluxo, não é? Pelo menos da delegação esportiva. Então, vou imaginar que uma determinada região esteja com um pico de contaminação alto e outra baixa, e vai fazer um jogo desse time que é de um lugar de pico alto num lugar de pico baixo, né? Você vai levar, com certeza, a contaminação para um lugar que conseguiu fazer o controle. Então, talvez uma ideia, né, que surgiu lá nos Estados Unidos na NBA é de concentrar os jogos num lugar só, né, num parque temático na Flórida. Então, as 30 equipes da NBA jogariam os jogos para finalizar o campeonato num único lugar. Daí não haveria essa transição, essa locomoção de delegações, de torcida, de profissionais de imprensa para um estado todo, para um país todo, como seria com o estado de São Paulo, no caso do retorno, por exemplo, do futebol paulista. Lembrando que no planejamento apresentado nessa semana pelo governador, o entretenimento, as atividades de aglomeração, como as atividades esportivas, estão praticamente lá quase no final do estágio, né? Então, a gente não deve ter isso de forma muito próxima no tempo. Ô, Júlio, eu queria lembrar apenas também que 2 jogos da Liga dos Campeões, que aconteceram recentemente na Europa, estão sendo tidos como os grandes focos de contaminação na Itália e na Inglaterra. Então, o jogo Atalanta e Valência, que aconteceu em Bérgamo, é o que talvez explique esse alto índice de gente contaminada na Toscana, na Itália, e o jogo Liverpool e Atlético de Madrid em Liverpool, que também é tido como outro foco de contaminação na Inglaterra. Então, vejam só que a questão transcende, né, diferentes elementos que compõem o cenário esportivo. Como é que a gente vai fazer a retomada se não
se precaver com relação à questão do público, né? E, óbvio, as televisões também gostam que haja público nos estádios. Eu lembro que quando algumas emissoras transmitem, por exemplo, a Copa Sul-Americana, que tem pouco público, o Tuca Américo sabe, eles colocam microfones abertos ao redor do campo, a gente fica ouvindo até o xingamento do Gandula, né? Para dar a impressão de que o estádio está cheio. A gente vê o estádio vazio e aquela questão do áudio, a questão sonora, para dar a impressão de que o estádio está cheio. Essa é uma questão interessante. Como é que as televisões vão fazer, se o futebol for retomado, com estádios vazios, né? A gente só vai ouvir o Galvão Bueno, né? Ele vai fazer, às vezes, de locutor, comentarista e plateia, né? Impressionante. Podem colocar bonecos com as placas, né? Hoje tem gol do Gabigol ou coisa parecida nesse sentido, né? Uma possibilidade é fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Videoconferências com torcidas, né? E na hora do gol você corta para a imagem do mosaico dos torcedores. Em casa, né? E mais uma questão que é uma preocupação na Europa. Já que a torcida não pode frequentar o estádio, uma das coisas que se imagina é que os torcedores fossem se reunir em bares ou em locais para poder assistir esse jogo de maneira coletiva. Eu fico imaginando que torcidas organizadas, elas têm muito interesse em fazer isso, né? Elas juntam os seus torcedores na sede das torcidas para assistir aos jogos. Hoje, isso é algo impensável no Brasil, né? Eu acho algo impensável assistir a um jogo de forma coletiva. Ou seja, a gente vai tirar o torcedor do estádio e vai colocar o torcedor no bar, na praça, no pavilhão da torcida para poder assistir o jogo. O contágio vai acontecer do mesmo jeito, da mesma intensidade, né? Vai ser uma eterna Copa do Mundo, né? A gente só tem esse tipo de atitude durante a Copa do Mundo. Uma fanfest, Tuca Américo. Para você ver, Zeca, estão ocorrendo as reprises, né, dos jogos que os clubes brasileiros foram campeões mundiais. A Rede Globo, né, tem transmitido alguns jogos. E eu moro aqui a 4, 5 quarteirões da sede da torcida do Corinthians, aqui em Bauru. E quando reprisou o jogo do Corinthians, você não imagina a festa que foi. Eles se reuniram na sede da torcida, com direito a churrasco, a batucada, a comemoração, parecia mesmo a final do campeonato. Então, se em plena pandemia os torcedores já agem assim, é difícil imaginar um retorno, né, das atividades ditas normais. Tenho duas questões para falar sobre essas reprises. Primeiro, eu acho que a reprise tem que ser feita com áudio original, né? Não dá para imaginar um locutor e um narrador que vão fazer a apresentação, no caso que você citou, do Corinthians e Chelsea, do gol do Guerreiro, com a mesma emoção de quem narrou esse gol ao vivo, em direto. Porque a gente já sabe que vai acontecer o gol. Eu estou vendo vários jogos da seleção brasileira no Sport TV, por exemplo, Copa de 70, Copa de 94, mas não são os áudios originais. Eu acho isso quase um crime de lesa pátria, né? Então a gente sabe como vai acontecer e tem que fingir uma emoção para transmitir aquele gol. Essa é a primeira questão. A segunda... Deixa eu comentar a sua primeira questão, né? Para a segunda. A Band vai reprisar os grandes jogos do vôlei brasileiro, com a narração do Luciano do Vale. Perfeito. Legal. Perfeito. O primeiro vai ser o Brasil e Holanda, que foi a final olímpica de Barcelona em 92. Perfeito. E depois vai ter também a reprise das lutas do Maguila. Perfeito, porque eu acho que muito de assistir essas reprises é justamente acompanhar a emoção que houve naquele momento pela voz do locutor. A Globo fez isso com a Fórmula 1, né? Exibiu aí 2, 3 corridas do Ayrton Senna com o áudio original, as imagens originais daquela transmissão. A segunda questão é que as TVs a cabo, os canais esportivos, eles praticamente se viram assim à míngua, né? Não sabem o que fazer. Então, é uma quantidade de mesas redondas como essa que nós estamos fazendo para discutir o sexo dos anjos, quer dizer, eles não têm assunto. E a gente percebe cada vez mais que esses canais dependem da competição ao vivo, da transmissão esportiva, para poder ter assunto. Então, é uma infinidade de bate-papos, de falações esportivas sobre o nada, né? Tem que ocupar espaço. E pior do que isso, alguns meios impressos e blogs que agora estão fazendo listas para tudo, né? Então, os melhores zagueiros da história do futebol, os melhores atacantes, os melhores goleiros, né? Eu mesmo fui desafiado por um colega nosso, com o Ari Rocco, para colocar os 10 jogadores que marcaram a minha vida futebolística, e coloquei o Tuca e o Carlão na parada também. O problema é que os dois estão fazendo uma lista parecida. Um coloca o jogador A, ele coloca o jogador A no dia seguinte, e só tem jogador do Flamengo na lista deles, é impressionante. Não, o meu já estava decidido desde o convite. Desde o convite já estava definido. Acho que o Tuca é que está copiando.
Mas em relação às reprises, Zeca, é legal a tua observação aí da narração. Eu também cheguei a ver a final da Copa de 70 no Sport TV. E era acho que o Kleber Machado narrando, com o PVC comentando, eu também não achei muito legal. Mas as transmissões originais, né, o Galvão narrando, a vitória do Senna em Interlagos, as finais 2002, não vi a do Corinthians, obviamente, né? Mas talvez aí seja uma explicação tua da falta do áudio, por que não estão transmitindo, porque não será transmitido o Mundial do Palmeiras de 51. Talvez até a imagem não seja tão boa nesse sentido, né? Então não dá para passar nos próximos domingos aí. E fica essa questão do saudosismo, da recuperação da memória. O Zeca falou da lista parecida do Carlão. Nós temos uma idade próxima, então nossas referências, né? Nós crescemos no estado de São Paulo, então nossas referências são os grandes jogadores do metade da década de 70 para metade da década de 80. Exatamente. Então é Zico, é Sócrates, é Falcão, no caso da gente palmeirense é Jorge Mendonça, Leão. Então acaba sendo essa referência. Eu ia comentar o fato de que ninguém pode reprisar o Mundial do Palmeiras de 51, porque não deve ter havido registro televisivo, né? A televisão estava engatinhando no Brasil em 1951. Agora, eu também acho que os torcedores do Santos podem se queixar. Bom, primeiro porque não dá para transmitir a final da Libertadores dos anos 60. O Santos foi bicampeão. Mas tem uma Libertadores recente, de 2011, em que o Santos foi campeão no Pacaembu. Então, eu como torcedor de um clube menor que a Portuguesa, eu me solidarizo com os torcedores do Santos. Por que a Globo não reprisa a Libertadores de 2011? E aí, os mais ácidos vão dizer, então vamos reprisar o Mundial de 2011, Barcelona e Santos, né? Para tirar sal com os torcedores santistas. Mas ou o Palmeiras, né? Ou o final do Palmeiras, do Mundial do Palmeiras. Pois é. Mas até nisso, vejam que há interesses, obviamente, mercadológicos. Por que a Globo começou, em São Paulo, a reprisar esse Mundial do Corinthians? E por que no Rio foi a Libertadores do Flamengo do ano passado? Né? Tem que pegar, obviamente, as torcidas que têm mais representantes no país com relação à audiência. Né? Ô, Tuca, você até já passou um pouquinho por essa questão, né, das condições das emissoras, dos canais esportivos, né? Sem o acompanhamento do dia a dia dos clubes, sem as transmissões ao vivo. Como que você tem visto o pacote que essas emissoras, que esses canais têm apresentado ao público? Essas emissoras estão conseguindo atrair a audiência ou já essa fórmula também vai cansar um pouco? Eu acho que vai cansar, né? Vou dar um exemplo. O fenômeno das lives, né? Elas tiveram um pico de audiência, né? E todo mundo começou a fazer live e tal, mas agora já vem diminuindo progressivamente, né? As pessoas querem novidades. É muito interessante ver alguma coisa nova, tal, mas tem um certo saudosismo. Talvez alguns jovens não tenham tanto interesse em ver esses jogos antigos, né? E tende ao desgaste, logicamente. Por isso essa pressão aí que a gente vê para a retomada das atividades esportivas, né? Talvez, não sei como teve algum evento mais interessante, né? Tá faltando o Luciano do Vale. Se o Luciano do Vale estivesse vivo, talvez ele retomasse os jogos de sinuca, que não tem contato pessoal, né? Ou colocasse algum esporte novo, aí, campeonato de bocha, sei lá o quê, em que você consegue ter uma transmissão televisiva sem uma participação efetiva da audiência, mas que se torna um fenômeno de transmissão, como ele fez com a sinuca, o Rui Chapéu, né, lá nos anos 80. Né? Então, acho que caminha para o desgaste, sim. A gente já havia falado desse desgaste do formato de mesas redondas, né? O número exagerado de canais esportivos, né? E, então, fica claro essa falta de programação e o desgaste desse tipo de transmissão. Mas, Tuca, em termos de audiência, eu acho que nenhum cantor, né, que está fazendo as lives sonhou um dia em fazer show para milhões, né? O recorde é de uma cantora de sertanejo universitária, posso estar errado, mas acho que é a Marília Mendonça, que é uma live que ela fez, teve 3,5 milhões de visualizações, né? Então, é inimaginável um cantor cantar para um público, mesmo que virtual, né? E acho que para eles deve estar sendo uma experiência muito interessante, muito legal. Interessante agora, mas no futuro alguém pode falar, vamos no show presencial? Eu falei, não, já vi a live. Pode ser. É verdade. Ô, Tucamérico, eu acho que se o Luciano Vale estivesse vivo, ele ia começar a promover campeonatos de golfe.
Porque o Sim. golfe não tem tanto contato, é apenas o caddies com o golfista, né? O caddies é o que carrega os tacos, né, e oferece o taco para ele, mas não tem contato físico praticamente nenhum. E seria fácil higienizar os tacos, né? E as bolas, porque é aquilo com o qual o jogador tem contato. Então, acho que ele poderia fazer algo emocionante de assistir uma partida de golfe na televisão. Sobre as lives, eu acho que o esporte não acordou ainda um pouco para isso, né? Talvez vá acordar com os jogos eletrônicos, com os games, mas eu queria destacar 3 lives que para mim chamaram a atenção nesse período de quarentena pelo qual estamos passando. Primeiro, eu acho que essas lives dos cantores sertanejos universitários já estão com o formato esgotado, né? Não tem nada de novo ali, a não ser o sujeito bebendo cerveja para divulgar a marca que está patrocinando aquela transmissão, que eu acho que é uma coisa horrorosa, e o Carlos pode falar sobre as questões legais disso, né? Não, está proibido, né, Zeca? Tanto é que eles não, depois de algumas aparições de cantores bebendo cerveja ou bebidas alcoólicas, foi proibido, né? Então, Exato. até Não o, só bebendo, né, Carlão? Não só até bebendo, mas embriagado. sim, até o Zeca Pagodinho, numa das lives, reclamou, né? Ele é patrocinado por uma cervejaria, ele tinha que tomar água, né? E todo mundo sabe que o Zeca Pagodinho é um grande apreciador da cerveja, né? Mudou até de casaca determinadas vezes, mas voltou para o seu amor original, né? Mas eu acho que 3 lives se destacaram pelo inusitado. Primeiro é a do Roberto Carlos, que fez 2 lives, né? No aniversário dele em abril e para o Dia das Mães. O Roberto Carlos distribuiu flores, rosas, virtualmente. Havia um QR Code na televisão, no monitor, você podia baixar ali o aplicativo e vinha uma rosa do Roberto Carlos para as mães brasileiras no Dia das Mães. Agora, é difícil imaginar o Roberto Carlos também sem essa comunhão com o público, né? Então, essa é a primeira que eu queria destacar. A segunda foi a live da Ivete Sangalo, que fez na cozinha de casa, uma bela cozinha, de pijama, um pijama lá de 20 mil reais, parece, né? Pijama caríssimo. E o filho e o marido brincando o tempo todo, né? Quer dizer, ela conseguiu fazer de algo doméstico que nós estamos vivendo, algo profissional. Então, acho que foi uma sacada muito interessante, essa live da Ivete Sangalo. E a última, que abusou da tecnologia, foi a live do Alok. Eu acho que deve ter sido um infortúnio para os moradores do prédio, do belo prédio onde ele mora, mas visualmente, para mim, que acompanhei um pouco ao vivo no Multishow, eu acho que foi uma live muito interessante, né? Recheada de tecnologia, com aqueles fachos de luz, e acho que mostra porque o Alok é essa referência internacional como DJ. Então são 3 lives que, para mim, fugiram um pouco do lugar comum do que o sertanejo tem feito. Agora, eu acho que o público dos sertanejos talvez não seja tão exigente e se contente com esse formato mais engessado e convencional que eles estão fazendo, exemplo da Marília Mendonça que o Carlos citou. Você viu o Alok, Carlão? Não, também não. Eu não fui um dos 3 milhões e meio de brasileiros ou internautas que assistiu. Uma que chamou muito a atenção pela qualidade do cantor e do músico que acompanhou foi a do Alceu Valença, a primeira que ele fez. Foi a única que eu assisti, Carlão. Foi a única Ele que eu vi agora. é um setentão, né, e a voz dele não caiu em nenhum momento. E o guitarrista que fez o acompanhamento com ele nas músicas é uma coisa espetacular, né? Para quem gosta um pouco ou gosta do Alceu Valença, vale a pena tentar rever. Não sei se isso fica gravado, mas eu acho que vale a pena tentar ver pelo show. Ele é um showman. Agora, uma outra medida que as emissoras de esporte elas estão, né, tomando é investir ainda mais nos campeonatos de videogame, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa alternativa que é oferecida ao público, né? O Sport TV, por exemplo, até criou uma espécie aí de campeonato brasileiro em que jogadores de futebol profissional eles ali atuam no comando do console, o comando do time, né? Que ele defende na vida real. Vocês acham que é uma tendência que veio para ficar? Como que vocês analisam isso? Na verdade, já existe, né? Que agora está caminhando para estar na TV a cabo, né? Na TV aberta pouco ainda. Tinha um programa de madrugada do Leifert, né? Mas na TV aberta, Sport TV 3 já transmite os campeonatos de esportes eletrônicos há algum tempo. Nas plataformas digitais, tem aí plataformas que têm eventos com 1 milhão, 2 milhões de pessoas acompanhando os eventos de esportes eletrônicos ou videogames ao mesmo tempo. Agora, a dúvida que eu tenho, né, uma percepção, é que eu acho que os jovens nesse tempo não estão só acompanhando as transmissões, mas estão jogando muito, né, porque as plataformas de videogame também são plataformas de comunicação entre os jovens.
né? Então, eles ficam muito tempo jogando e conversando com os amigos. Então, isso deve tirar um pouco, diminuir um pouquinho a audiência dessas plataformas. Mas é uma tendência irreversível também, é um grande negócio, é um negócio bilionário, e a tendência é que isso acabe invadindo pouco a pouco, não só as TVs pagas, fechadas, que já têm programação específica, mas também chegar nas TVs abertas, como o próprio Esporte Espetacular já tem feito algumas programações, algumas atividades nesse sentido, né? Mas mais voltado aí para o futebol, né? Que usando os jogadores como celebridades, né? E para ocupar também a grade de programação nessa falta de notícias esportivas. Ô, Tuca, eu acho que os gamers não ficaram incomodados com a quarentena, porque eles continuaram treinando em casa. Ou seja, continuam em forma. Agora, veja que interessante, até nos games, até nos e-games, a questão do público é fundamental. Porque essas ligas como o LoL e outras ligas, elas faziam as finais dos campeonatos em mega ginásios, né? Para 20, 30 mil pessoas assistirem aquilo, a competição ao vivo. Então, até os e-games também estão sendo afetados pela falta de público nessas finais, nessas mega finais que realizavam nesses espaços. Eu acredito que sim, Zeca, mas eu acho que o impacto, não para o negócio do esporte eletrônico, mas para a torcida, para as audiências, é menor, porque ela nasceu dessa forma virtual, né? Eles fizeram o contrário, eles migraram uma audiência virtual para um aspecto real. Então, para eles voltarem para o virtual, não tem prejuízo nenhum, né? Até porque a interação social que tem entre a audiência, eles estão assistindo, interagindo, conversando com as pessoas virtualmente, então é um outro modo, né? Mas, com certeza, o impacto financeiro desses grandes eventos, né, atrapalhou aí os negócios de muitas empresas ligadas ao ramo do entretenimento eletrônico. O Zeca até citou lá no começo, né, que outras modalidades, as ditas amadoras, né, como vôlei, basquete, elas decidiram cancelar os campeonatos, né, sem definir aí um clube campeão. O Bauru Basquete, por exemplo, foi um dos primeiros clubes que, em pleno, né, no início da pandemia, ele anunciou que já não disputaria mais o NBB, né, o Campeonato Brasileiro de Basquete, dispensou o elenco e praticamente fechou as portas aí. Ô, Carlos, você que acompanha mais de perto até, né, o NBB, você acredita que para modalidades amadoras, para clubes como o Bauru Basquete, esse retorno vai ser muito mais complicado do que é para o futebol profissional? Com certeza. Talvez até porque já foi dito aí a questão financeira, direitos de transmissão, que são valores maiores, e até a estrutura dos clubes, não é? Talvez o Flamengo esteja pensando em voltar às atividades, Zeca, porque a folha salarial do Flamengo é enorme, né? Então tem que ter receita, e com receita de jogos, de bilheteria. Então acho que os clubes terão, os times de vôlei, de basquete terão muitas dificuldades, né, no próximo campeonato. Não sei com quantos times a NBB volta, com quantos times a Liga de Vôlei volta, mas com certeza é muito mais difícil, que depende ali de um patrocinador local, depende de pessoas que gostam de esporte, que têm esse interesse na manutenção da equipe, então acho que vai ser muito difícil para equipes de basquete e vôlei não vinculadas a grandes estruturas, né, como SESC, SESI, clubes de futebol, terem um retorno e garantir a permanência nas principais séries, aí, nas principais ligas de basquete, vôlei, etc. A gente está falando de clubes menores, mas o próprio Corinthians, né, Carlos, ele já anunciou o fim do basquete. O Corinthians, que tinha montado uma super equipe para o NBB, já anunciou que não vai retomar tão cedo o basquete, né? Isso reforça o meu argumento, ou seja, se até um clube grande, de massa, de torcida, de receita, que é o Corinthians, já desistiu do basquete, imagina uma associação, né, como o Bauru Basquete, que depende até de atos voluntariosos de determinados empresários para manter o clube, manter a agremiação em atividade. Ô, Júlio, eu acho que você fez uma referência muito romântica ao vôlei e ao basquete, chamando de modalidades amadoras, né? De amador não tem nada. Há muitas décadas que não tem nada de amador no vôlei e no basquete no mundo. Agora, essa medida do Bauru Basquete, né, foi um dos primeiros, se não o primeiro, a anunciar que estava fora do NBB, que desistia do campeonato que depois foi cancelado. Eu acho que também é uma medida assim, muito de aproveitar o momento para dispensar todo mundo e cancelar contrato.
Então, eu não vejo a decisão do Bauru Basquete como uma decisão muito salutar. Ele pensou assim, poxa, já que não vai demorar para ter campeonato, vamos dispensar esse pessoal todo. A gente sabe o quão difícil tem sido manter esse time de basquete em Bauru, né? Troca patrocinador master, troca o investimento, o empresário, e acho que eles viram que não tinha mais sentido continuar, e acho que, para mim, é uma pena dispensar os jogadores, quebrar contrato, rescindir contrato, e deixar todo mundo desempregado, não é? E o caso do Corinthians que foi citado, há uma notícia que circulou essa semana, que o Corinthians também está extinguindo a equipe de futebol de mulheres, né? As equipes femininas também vão sofrer muito com essa situação. Então, é algo assim, a gente não vê saída em curtíssimo prazo para o esporte no Brasil. É muito complicada a situação. Mas, Zeca, em relação ao Bauru Basquete, né, quando os dirigentes anunciaram a desistência do campeonato, eu acompanhei. E tanto a imprensa esportiva bauruense quanto os torcedores do Bauru Basquete disseram que foi uma saída honrosa se comparado ao desempenho esportivo da equipe, não é? Que ela estava muito mal das pernas e, com certeza, se entrasse nos playoffs, ia passar vergonha, né? Então, nesse sentido, pelo menos no aspecto esportivo, foi uma saída honrosa, foi desonrosa pelo que você disse aí, por demitir os jogadores. Mas talvez foi uma janela de oportunidades para não passar vexame na reta final do campeonato. Vocês sabem que o jogo do curling, né, a pedra que desliza sobre o gelo, quando a equipe percebe que é impossível revirar o placar, ela desiste. Então, o adversário sequer precisa fazer o último arremesso. Então, o Bauru Basquete fez isso. É o que você falou, Carlão. Quando viu que não tinha condições de passar pelo playoff, opa, vamos parar aqui. Né? É aquela coisa de, parece um acordo de cavalheiros. Não vamos mais jogar porque vocês são melhores. Mas eu acho que o Bauru Basquete teve um aproveitamento assim, muito sagaz e, ao mesmo tempo, coisa de empresário. Né? Opa, vamos aproveitar agora, demite todo mundo, rescinde e acabou. Não vou ter mais custo pelos próximos meses. O problema vai ser remontar essa equipe. Né? Ô, Tuca, você consegue imaginar aí o retorno do basquete com jogos com jogadores utilizando máscara? Porque a Federação Paulista de Basquete, recentemente, ela anunciou isso, que quando retomar as competições, ela vai adotar o uso de máscaras no basquete. Como que vai ser isso, né? Bem, eu espero que tenha uma tecnologia adequada para essa máscara, porque as que estão aí não funcionam, né? Claramente, você respirar, fazer uma atividade física aeróbica ou um esforço intenso com máscara é muito complicado, né? Ou eles mudam a regra, mais substituições, deixa balão de oxigênio atrás do banco de reservas, mas eu acho muito difícil, né? Esse tipo de comportamento. E o basquete, assim como as lutas, né, tem muito judô, imagine o judô, é muito contato físico, né, e também tem que ver, não creio que talvez que exista uma efetividade, porque se existir alguém contaminado, né, a própria dinâmica do jogo, a máscara pode ser tirada, né, então acho muito difícil, acho que o caminho mais certo é fazer o que foi feito lá no campeonato alemão, é a testagem, né, o isolamento antes das competições, a testagem, o que está provado cientificamente que funciona. Agora, essa questão de jogar de máscaras, eu não vejo muito sentido nisso, não. Me parece uma atitude desesperada de quem quer voltar logo às atividades, né? Só para a gente voltar à questão aí do cancelamento, né? Na verdade, o vôlei foi uma decisão realizada pela Confederação Brasileira, não de forma unânime, mas foi. E até porque o vôlei tem um calendário anual muito fechado já, né? Então, esse ano teríamos, a princípio, lá atrás, o Campeonato Paulista, depois a Liga Brasileira, depois a Liga das Nações, que foi cancelada, e os Jogos Olímpicos em si. Então, eles acharam que, por bem, o melhor era cancelar, mas isso também... existe um planejamento de começar a Superliga em outubro, mas eu creio que não seja, talvez, possível até lá. Vamos ter que esperar, nada é fruto de você falar, não, é possível que aconteça, é um momento de incertezas, né? Mas é legal lembrar também que, com toda a situação, o investimento é pouco, o real está desvalorizado, e a saída, como dizia antigamente, a saída para esses atletas é o aeroporto, é jogar na Europa, em outros lugares onde a pandemia já está num outro nível, né? A curva já foi achatada, como se costuma dizer,
Então, muitos atletas os atletas de alto nível tendem a sair do Brasil para ter o seu sustento financeiro. Mas, por outro lado, tem alguns cartolas que falam que já houve um momento de crise e que há chance de apostar em novos talentos aqui no Brasil. Então, vamos ter que esperar para ver. Bom, senhores, é isso então. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, a disponibilidade de vocês em discutirem esses temas né, tão importantes para a comunidade esportiva. E se quiserem deixarem uma mensagem aí de despedida, a minha é fiquem em paz e fiquem em casa. Bom, Júlio, obrigado pelo convite. Foi um prazer editar aqui um mini Observatório do Esporte, agora na TV Unesp. Então, concordo com você, fica o lema: permaneçam em casa se puderem, e eu acho que o momento é de resguardo, né? Vamos nos resguardar e torcer para que dias melhores venham, e venham brevemente. Grande abraço a vocês. Bem, reafirma aí a mensagem sua e do Zeca, né, Júlio? A questão agora é cada um se cuidar da sua família, do próximo, responsabilidade, e continuar trabalhando diante das possibilidades, né? Pelo menos a gente aqui da universidade estamos com muito trabalho, né? Teletrabalho, 8, 10 horas na frente do computador, em atendimento aos alunos, né? Em atendimento às atividades normais da universidade, e se cuidem, e saúde para todo mundo. Não, é isso. Além de ficar em casa, se cuidar, trabalhar, né, se possível, remotamente, ter paciência, né? Eu acho que o momento agora é de ter paciência e não querer atropelar o tempo, né? Porque as coisas retornarão, né? Não a uma normalidade como conhecemos hoje, mas temos que ter paciência que um dia a gente sai dessa. É isso, gente. Valeu, um abraço. Valeu.